Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor para a nossa meditação nesta noite, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 6. Nós daremos continuidade ao estudo que nós iniciamos há cerca de um mês. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 6, até o versículo de número 11. Atos, capítulo 1, versículo 6, até o versículo de número 11. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Irmãos, o livro de Atos é o livro que relata a continuidade da obra de Cristo Jesus. Jesus veio encarnado e então, pelo poder do Espírito Santo, como ungido do Senhor, escolhido do Senhor, ele efetuou vários sinais que apontavam que ele era o Messias de Deus. Então as pessoas que estavam à volta de Jesus viam aquelas coisas para que então testemunhassem e dissessem: de fato ele é o enviado de Deus, ele é o Salvador. Aqueles então que estavam testemunhando esses sinais não estavam simplesmente testemunhando um curandeiro, alguém que faz um monte de milagre para que simplesmente ele seja conhecido como alguém que faz milagres. Todos os sinais de Cristo Jesus, todas as obras de Jesus, tudo aquilo que ele estava fazendo, era uma demonstração que de fato Jesus era o Messias. Mas nós vemos então no final dos evangelhos que esse que era o Messias foi levado à cruz do Calvário, morreu na cruz e então ele foi sepultado. E então agora a grande questão que paira: e agora? O que acontecerá com os discípulos de Cristo Jesus? O que será então desses que seguiram? Será que então acabou? Então esses que estavam seguindo, que estavam dando a todos os lugares com ele, podem voltar às suas casas, podem dispersar, porque de fato Jesus, aquele que se dizia o Messias e que efetuou vários sinais, morreu. Mas nós vemos então que ao terceiro dia, conforme as Escrituras já haviam ensinado, Jesus ressuscitou. Então, os discípulos que agora contemplam a Jesus, eles estão dizendo que de fato aquilo que as Escrituras dizia, prometia, eram verdades. Aquilo que Jesus ensinou dizendo: eu ressuscitarei, de fato se cumpriu. Jesus ressuscitou. Mas então, alguém poderia perguntar: mas quais são as provas de que Jesus ressuscitou? Como é que você prova que Jesus ressuscitou? Alguém pode então inventar essa história, os discípulos poderiam inventar essa história da ressurreição de Cristo Jesus. O livro de Atos, então, é escrito por Lucas, e nós já vimos que o Evangelho de Lucas foi escrito por ele, e o livro de Atos é o segundo volume de uma coleção que procura dizer e mostrar e provar que de fato a ressurreição de Jesus aconteceu. Então, Lucas, como um bom escritor, um bom historiador, ele vai investigar. Ele vai dizer lá na introdução do Evangelho de Lucas e na introdução do livro de Atos, dizer: eu investiguei, eu conversei com pessoas, eu estive com aqueles que viram a Jesus, e foram mais de 500 pessoas, eu de fato pude comprovar, e aqui apresento as provas para vocês, que de fato Jesus ressuscitou. E essas são provas históricas. Mas há também
como nós meditamos na semana da outra vez, aqui no versículo de número 5, João Batista dizer que esse Messias, ele derramaria do Espírito Santo sobre a igreja. E nós, coincidentemente, lemos hoje o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 3, na nossa leitura continuada, que diz que Jesus é ungido de Deus. Que João Batista, ao testemunhar a respeito desse ungido, ele diz que Jesus derramaria do seu Espírito sobre o seu povo. E aqui nós temos a segunda prova da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus derramou o seu Santo Espírito sobre a igreja. E essa então é uma prova espiritual, ou seja, não seriam suficientes apenas as provas históricas, as provas da arqueologia, as provas dos testemunhos oculares, as provas daqueles então que disseram historicamente Jesus ressuscitou. É necessário a prova espiritual para que de fato nós creamos em Cristo Jesus. Nós de fato só cremos em Jesus como Redentor, como Filho de Deus, quando o Espírito de Deus abre o nosso entendimento. Então nós olhamos para Cristo e dizemos, de fato Cristo é Filho de Deus, de fato Ele é o nosso Salvador. Então, esses que creram em Jesus, no livro de Atos dos Apóstolos, agora são a igreja de Cristo Jesus. Eles fazem parte do povo de Deus. Mas o que esse povo faz? O que esse povo deve fazer? Eles são uma igreja. Qual é a diferença da igreja de Cristo Jesus, dessa comunidade, dessas pessoas que se reúnem ao redor da verdade do Evangelho? Qual é a diferença deles para com um clube social? Qual é a diferença que a igreja tem para o Rotary Club? Qual é a diferença que a igreja tem para qualquer outro tipo de agremiação? Qual é a nossa diferença em sermos igreja, um povo que se reúne ao redor dessa palavra para qualquer outro grupo que se reúne? Esse texto, então, que nós lemos aqui do versículo 6 ao versículo de número 11, vai mostrar como que a igreja vive, ou como, melhor dizendo, quais são as crenças dessa igreja, ou aquilo que a igreja deve estar preocupada, aquilo que a igreja deve fazer como marca distintiva da igreja em relação a outros grupos existentes na face da terra. Nós vemos aqui, em primeiro lugar, que essa igreja, ela é chamada por Cristo Jesus e ela tem como uma preocupação ser testemunha de Cristo Jesus. Versículo 6 até o versículo de número 8 fala a respeito dessa verdade. A igreja é testemunha de Jesus Cristo. E nos diz no versículo 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restauras o reino a Israel? Os discípulos que estavam ali ao redor de Cristo Jesus, que encontraram Jesus depois da ressurreição, agora olham para aquele homem que de fato é vitorioso. Imagine só, os discípulos andaram 3 anos com Jesus. Aonde Jesus ia, os discípulos estavam com ele, viram o poder de Cristo Jesus, viram todas as coisas, todos os sinais, viram que de fato Jesus, ele era alguém especial. Então, na mente desses discípulos, eles olham para Jesus e então dizem, esse é aquele que de fato trará o reino de Deus, como ele prometeu, ele fará com que o reino de Israel seja restaurado, e ele então fará com que tudo aquilo que as Escrituras prometem a respeito de Jesus, finalmente se cumpram. Mas é interessante, meus irmãos, que a mentalidade dos discípulos, ela ainda está manchada por falsas expectativas do que era fazer parte desse povo, o que era realmente o reino de Deus. Interessante aqui que a pergunta deles é a respeito da inquietação da restauração do reino de Israel, ou a restauração da nação de Israel. A preocupação deles era, quando Israel será a maior nação do mundo? Quando finalmente nós veremos Israel não mais ser submissa ao Império Romano? Quando Israel vencerá todos os inimigos à sua volta, todas as nações reconhecerão, dirão que Israel
é a nação escolhida por Deus, a nação de Israel, então será colocada como centro da terra, e todas as pessoas virão de todos os lugares para Israel, porque Israel, de fato, é a nação que foi escolhida por Deus para ser a nação mais poderosa da terra. Interessante, meus irmãos, que Jesus responde aos discípulos não com respondendo a pergunta que eles fizeram, mas responde a eles com a afirmação de uma doutrina das Escrituras, que é a doutrina da soberania de Deus. Versículo 7, então, Jesus responde aos discípulos: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Interessante aqui que Jesus ele diz, na sua resposta, que haverá um tempo, sim, que Israel, não Israel, nação, mas o Israel espiritual de Deus, como nós vemos no restante das Escrituras, especialmente no livro de Romanos e em Apocalipse, Israel será colocado como, de fato, o único povo de Deus que estará e habitará sobre a face da terra. Mas então Jesus, olha, parece que ele coloca essa questão de lado, diz: não compete a vocês saber quando essas coisas acontecerão. E ele diz: isso daqui compete a Deus, porque Deus é aquele que tem os tempos e as épocas debaixo da sua autoridade. Os tempos que são o tempo cronológico, quando essas coisas cronologicamente acontecerão, quando essa era será consumada, quando Cristo voltará, quando então Deus revelará o seu poder de maneira aberta e clara para que todos vejam, ou quando Deus, na época determinada, ou seja, no tempo que ele preparou. Ele diz, tempo cronológico, no tempo preparado, tudo isso está debaixo da autoridade de Deus. Interessante que os discípulos, quando eles estão perguntando essas coisas diante de Cristo, eles estão querendo, de fato, que essas coisas aconteçam imediatamente, porque eles perguntaram: será este? É agora, Senhor? Agora que o Senhor ressuscitou, agora que o Senhor demonstrou que tem poder, então vai ser agora que o Senhor vai fazer isso? Então Jesus diz: isso não compete a vocês. O tempo, as épocas estão sob a minha autoridade. Nós que estamos vivendo um tempo extremamente conturbado no mundo, um tempo onde as pessoas falam a respeito de pandemia, falam a respeito de questões políticas, falam a respeito de novas moedas financeiras, novos relacionamentos internacionais, falam aí de um tempo crucial de mudança. E muita gente então desespera dizendo: que tempo é esse que nós estamos vivendo? Agora é o final dos tempos, agora as coisas vão caminhar para o fim, é agora então a última etapa da história, nós estamos em breve testemunhando a vinda de Cristo Jesus. Interessante, meus irmãos, que Jesus, ao olhar para a inquietação dos discípulos, ele também nos fala a respeito da nossa inquietação, dizendo: não compete a nós conhecer tempos ou épocas que estão exclusivamente debaixo da autoridade de Cristo Jesus. Nós não devemos entrar em desespero, ou querendo adivinhar o tempo, se será esse o tempo em que Jesus voltará, se será agora o tempo em que nós veremos as profecias se cumprirem. Não nos cabe isso. O tempo que acontecerá, o fim de todas as coisas, ele está reservado para Deus. Mas é interessante que Jesus, então, dá aqui o que deve ser, sim, a nossa preocupação. Versículo de número 8, Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus, por outro lado, então, ele diz: o que é que vocês devem se preocupar agora? Ele diz: a preocupação de vocês deve ser que vocês me obedeçam, sendo testemunhas minhas testemunhas em toda a face da terra. A palavra que Jesus utiliza aqui, testemunhas. Interessante, ela foi usada há muito tempo num contexto de tribunal.
contexto onde as pessoas eram levadas diante de um juiz e elas deveriam dizer a verdade. E então, com o tempo, essa palavra que lá no grego é mártir, ela ficou sendo também quase que um sinônimo, referindo-se àqueles que morriam por causa do evangelho, porque de tal maneira alguém testemunhava a respeito de Cristo Jesus que elas estavam dispostas a morrer por causa de Cristo Jesus. Lembro que depois nós vemos aqui, especialmente a partir do capítulo 8 de Atos, depois no livro do Apocalipse, nós vemos que a igreja sofre muita perseguição. Ser testemunha de Cristo Jesus significa alguém defender que Jesus ressuscitou da morte e de fato ele é verdadeiro. A mensagem de Cristo é verdade e, portanto, eles estão dispostos a entregarem as suas vidas por causa de Cristo Jesus. E aqui, então, Jesus dá a eles, e talvez os discípulos ainda não tenham uma clara noção do que significaria ser testemunha de Cristo Jesus. Mas ele dá a capacidade para eles serem testemunhas. Como que ele capacita esses discípulos a serem testemunhas? Ele diz: vocês receberão o poder do Espírito Santo. Eles apenas falariam de Cristo Jesus, porque o Espírito Santo seria derramado sobre eles, e eles então, capacitados pelo poder do Espírito Santo, falariam a respeito de Cristo Jesus. Eles entregariam as suas vidas a serem lançados nas arenas, serem trucidados pelas feras, serem mortos ao fio da espada, perderem os seus bens, perderem as suas vidas, porque o poder do Espírito Santo estava sobre eles. Por causa disso, eles então poderiam testemunhar a respeito de Cristo Jesus. E onde eles deveriam fazer isso? Jesus diz aqui: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus mostra que em todos os lugares da face da terra seria um lugar onde eles estavam sendo chamados ou seriam enviados para testemunharem a respeito de Jesus. Eles eram chamados por Deus ou eles eram capacitados por Deus a pregar o evangelho em toda a terra, aonde existissem pessoas, aonde existissem então aqueles que eram eleitos do Senhor, eles deveriam então ir e testemunhar a respeito de Cristo Jesus. Interessante, meus irmãos, que isso daqui é a tarefa peculiar da igreja. Nenhuma outra sociedade, nenhum outro grupo social, ninguém foi chamado para fazer isso. A igreja, os discípulos de Cristo Jesus, são os únicos que foram capacitados pelo Espírito Santo de Deus para testemunhar a respeito de Jesus Cristo. Por isso que é um erro quando algumas igrejas se prontificam para fazer outras coisas e se esquecem da evangelização. Falam a respeito de projetos sociais, falam de transformação social, falam a respeito de prosperidade, falam a respeito de saúde, falam a respeito de tantas outras coisas, mas se esquecem de pregar o evangelho de Cristo Jesus. Se a igreja não pregar o evangelho, não testemunhar a respeito de Cristo Jesus, as outras pessoas não irão fazer. Você não vai ver um grupo social, um clube social se reunindo, então, vamos colocar aqui na pauta do nosso grupo, ser testemunha de Cristo Jesus. Essa tarefa foi dada à igreja, a todos aqueles que foram chamados por Cristo Jesus, que receberam o poder do Espírito Santo. Essa tarefa cabe a nós. E às vezes nós então percebemos que a igreja é seduzida sim a pregar outras coisas, a falar de outras coisas, a ter outras prioridades. Talvez você possa também, até mesmo, examinar quais são as suas prioridades como discípulo de Cristo Jesus. A sua prioridade como discípulo de Jesus é testemunhar a respeito de Jesus, dizer que ele ressuscitou, que ele foi levado à cruz do Calvário, morreu pelos nossos pecados
ressuscitou ao terceiro dia e ele prometeu que virá buscar o seu povo. Então, você testemunha disso como, de fato, algo que é real na sua própria vida, como algo que, de fato, Deus fez de forma real, contundória, ele mostrou isso de forma cabal, e você crê nisso, ao ponto, então, de dizer, eu testemunho a respeito disso, ainda que eu venha sofrer as consequências por conta desse testemunho que eu estou dando. Será que falar de Cristo é uma prioridade, é uma marca distintiva da sua caminhada como cristão, como discípulo de Cristo Jesus? Talvez, às vezes, a gente tem tantas outras prioridades. Às vezes, a gente tem tantas prioridades em fazer com que o nosso poder terreno seja manifesto. Os discípulos estavam aqui com essa expectativa. Será este o tempo, Senhor, que o Senhor restaurará a sorte de Israel? Será esse o tempo em que as pessoas reconhecerão o nosso poder? Às vezes, a nossa prioridade de vida é fazer com que Deus, esse Deus que nós adoramos, seja simplesmente um meio pelo qual o nosso poder é manifestado. Então, a nossa prioridade de vida em família, a nossa prioridade de vida entre amigos, é a nossa prioridade para trabalhar, a nossa prioridade para viver, é para fazer com que o nosso poder seja mantido. Quanto menos você se preocupa em ser testemunha de Cristo Jesus, mais você tem a preocupação em fazer com que o seu poder terreno seja alcançado, com que a sua vida seja, então, de fato, colocada em alto. Quanto menos você se preocupa em ser testemunha de Cristo Jesus, mais você se preocupa em fazer com que o testemunho pessoal do seu poder, das suas conquistas, da sua vida, dos seus planos, dos seus sonhos, sejam o alvo e objetivo da sua vida. Jesus então diz aqui que a nossa preocupação principal é ser testemunha de Cristo Jesus. Claro que o Senhor faz com que a sua igreja possa testemunhar de forma contundente na história através de sua vida. O Senhor nos colocou em toda a terra, para que em toda a terra nós venhamos ser testemunhas de Cristo Jesus. O alvo que você tem que perseguir, que você tem que correr atrás no ambiente, na família que Deus colocou você, entre os seus amigos, o alvo é para que você seja testemunha de Cristo Jesus. O trabalho que Deus deu a você é para que através do seu trabalho você seja testemunha de Cristo Jesus. O casamento que você tem é para que você, nesse casamento, você seja testemunha de Cristo Jesus. Os filhos que você tem, Deus colocou você, deu a esses filhos a você, para que você seja testemunha de Cristo Jesus para os seus filhos. O objetivo é sermos testemunhas de Cristo Jesus. Falarmos de Cristo Jesus aonde nós estivermos. Vivermos como discípulos de Cristo Jesus, sendo testemunhas vivas de Cristo Jesus aonde estivermos. Então, não importa o seu trabalho, a vocação que você tem, a família que você tem, Deus colocou você aí para que você seja testemunha de Cristo Jesus. Mas aqui também nós vemos uma segunda preocupação de Cristo Jesus, além de nós sermos testemunhas. Essa segunda preocupação nós vemos aqui a partir do versículo 9 até o versículo de número 11. A nossa preocupação é a vigilância, aguardarmos a Cristo Jesus, o retorno de Cristo Jesus. Versículo 9 diz: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Nesse momento, então, que Jesus dá essa missão para eles, dizendo: vocês serão minhas testemunhas. Essa é a preocupação e a missão de vocês. Nesse momento, Jesus, então, é elevado às alturas. Aqui nós temos um acontecimento raríssimo nas Escrituras. Os irmãos vão lembrar que lá no Antigo Testamento aconteceu isso com Enoque. Nós não sabemos se é da mesma forma, mas nos diz no livro de Gênesis que Enoque andou com o Senhor e já não era, porque Deus havia tomado para si. Não passou, então, Enoque não havia passado, então, pela
morte. Nos diz também a respeito de Elias, que veio uma carruagem de fogo e o tomou para a presença de Deus, então ele foi levado até a presença do Senhor. Mas agora aqui nós vemos algo extremamente maravilhoso do ponto de vista daquele que havia ressuscitado. Ele, de forma corpórea, com o seu corpo, é elevado às alturas, e então Cristo Jesus, diante dos olhos dos seus discípulos, ele já não mais existe, mas ele não simplesmente desapareceu, mas o seu corpo foi elevado às alturas. Nos diz então a palavra do Senhor, especialmente no livro de Hebreus, que agora Cristo Jesus está à destra de Deus Pai, com a missão de interceder pelo povo de Deus. Talvez aqui, meus irmãos, nós temos um momento onde os discípulos estão olhando para isso e aguardando, então, justamente nesse momento, os anjos de Deus aparecerem, as trombetas, então, tocarem e Jesus agora mostrar para todos o seu poder, para que, então, os discípulos saiam e falem a respeito de Cristo Jesus. Mas nada acontece. Jesus sobe aos céus e, então, ele desaparece da vista deles e acaba a cena por aí. Os anjos não apareceram, não apareceu o exército e as miríades de anjos, não acontece absolutamente nada. E eles estão olhando para o céu. Nós vemos assim no versículo 10, diz aí, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, e eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Talvez eles ficaram olhando, querendo, que aparecesse alguma outra coisa, um outro evento, alguma outra coisa surpreendente acontecesse ali, mas nada aconteceu. O único que acontece ali é a mensagem do céu vindo através desses anjos, dizendo: por que vocês ainda estão olhando? Lembre-se daquilo que Jesus disse para vocês, sejam testemunhas. E ele então traz aqui uma palavra para que eles então lembrassem continuamente. Ele voltará novamente, do mesmo modo como vocês viram ele subir, ele também voltará. E aqui, meus irmãos, nós temos a certeza que é dada por esses anjos para o povo de Deus. Qual é a certeza? De que, da mesma forma como os discípulos foram testemunhas que Jesus viveu, demonstrou sinais, como Jesus venceu a morte, ressuscitou o terceiro dia, e eles viram isso porque eles andaram com Jesus, comeram com Jesus, eles tinham a certeza de que Jesus não era uma mera aparição. Eles tinham certeza que de fato Jesus havia ressuscitado. Da mesma forma que eles tinham certeza disso, de que Jesus agora estava subindo aos céus, eles poderiam também ter a certeza que Jesus retornaria. Aqui nós temos, meus irmãos, uma advertência para a igreja de Cristo Jesus. A advertência de que esse Senhor um dia retornará. Interessante quando Jesus fala sobre as últimas coisas, lá no Evangelho de Mateus, Evangelho no capítulo 24, ele fala a respeito do dia quando o Filho do Homem vier com todo o poder sobre as nuvens, então todos confessarão que Cristo Jesus é o Senhor sobre todas as coisas. Mas até que esse dia aconteça, Jesus conta 3 parábolas ali, falando a respeito da importância da vigilância. Nós vemos a parábola do bom servo, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Ele diz: vigiem, porque você não sabe o dia e a hora quando Jesus voltará. Vigie, porque de fato ele voltará. Faça com que o seu testemunho de vida esteja ligado a essa esperança do retorno de Cristo Jesus. Você vive de tal forma de que você mostra ao mundo de que sua esperança não está simplesmente na sua vida aqui, mas está na esperança de que Jesus Cristo
retornará. E essa exortação e essa certeza que os anjos trazem aqui para os... Nós não sabemos. Compete exclusivamente à autoridade de Cristo Jesus, que tem, de Deus Pai, que tem os tempos e as épocas em suas mãos. Nós não sabemos que dia isso acontecerá. Mas o que nós temos a certeza é que um dia Jesus voltará. E o único povo da face da terra que está aguardando o retorno de Cristo Jesus é a igreja. O mundo vive sem aguardar isso. O mundo tem outras expectativas, desejam outras coisas, tem outros planos. Aí eu primeiro tenho que me formar na faculdade, juntar um bom dinheiro, ter, quem sabe, aí uma família, me casar, deixar um bom patrimônio para os meus descendentes. Esse é o meu objetivo de vida antes de morrer. O nosso objetivo de vida não são essas coisas. O nosso objetivo de vida é fazer com que Cristo Jesus seja testemunhado em todos os lugares, até o dia em que Ele voltar. O nosso desejo é fazer com que isso seja visto, que seja anunciado em todos os lugares. E nós fazemos isso até o dia em que Jesus vier buscar o seu povo. Irmãos, talvez aqui nós equilibramos adiante dos nossos olhos as nossas prioridades. Talvez aqui alguns, não tendo em vista mais o retorno de Cristo Jesus, vivem como se Cristo Jesus não viesse voltar. Vivem como se Cristo Jesus aqui fosse uma história contada há muito tempo, e aí a minha prioridade de vida são as coisas que eu posso conquistar aqui. E então a promessa do retorno de Cristo Jesus, ela é tão distante, ela está algo tão remoto, que talvez nem mesmo meus olhos venham alcançar, talvez eu não experimente isso, que eu não me preocupe com essas coisas. Então, eu me preocupo com aquilo que é agora. Eu me preocupo com aquilo que eu mesmo posso construir. Os discípulos, eles então estão sendo motivados por essa mensagem dos anjos a olhar e viverem de acordo com a perspectiva escatológica do retorno de Cristo Jesus. Cristo vai voltar. É como a música do João Alexandre diz, ele voltará, acredite você ou não. Seja você testemunha de Cristo Jesus ou não, ele volta. Da mesma forma como os discípulos tiveram a certeza de Cristo Jesus, que ele veio, ele se encarnou, ele de fato ressuscitou, ele de fato era real. Eles tinham certeza, agora eles têm a mesma certeza. Ele voltará. Ele voltará para buscar aqueles que se dedicaram a serem fiéis testemunhas de Cristo Jesus. Talvez você possa comparar também o seu testemunho, o seu empenho no testemunho, com a sua convicção do retorno de Cristo Jesus. Talvez se você não crê tanto assim que Cristo voltará, você também não se empenha tanto assim em ser testemunha de Cristo Jesus. Se você não anela, deseja, almeja o retorno de Cristo Jesus, você também não se empenha em fazer com que as suas prioridades sejam as prioridades celestiais, as prioridades de Cristo Jesus. As suas prioridades, então, passam a ser prioridades terrenas, passageiras, porque, afinal, a minha vida, o meu empenho, são as coisas que eu posso conquistar aqui na terra. Os discípulos, então, são convidados a se empenharem no testemunho de Cristo, do Evangelho de Cristo Jesus, até o dia em que Jesus retornar. E essa, então, é a prioridade da Igreja de Cristo, de testemunhar até o dia que Ele venha novamente, até o dia que Ele venha buscar o seu povo. Então, que essa seja também a sua prioridade como igreja, prioridade como discípulo de Cristo Jesus, prioridade como aquele que de fato faz parte do povo do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Deus, nós queremos diante do Senhor colocar as nossas vidas à total disposição do Senhor,
para sermos testemunhas vivas de Jesus Cristo, aquele que encarnou, aquele que foi levado à cruz do Calvário, foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou e derramou do seu Santo Espírito sobre a igreja, para que fôssemos capacitados para sermos testemunhas aonde quer que formos de Cristo Jesus. Fazemos isso até o dia em que Jesus voltar para buscar o teu povo. Deus, que esse seja o desejo do nosso coração. Perdoa-nos, ó Deus, que às vezes nós temos tantas outras preocupações mesquinhas, preocupações passageiras, preocupações inúteis, e nos perdemos em coisas, ó Deus, que não refletem as preocupações que deveriam de fato estar nos nossos corações, as prioridades que deveriam ser realmente grandes prioridades em nossa vida. Sermos testemunhas de Cristo, vivermos aguardando o retorno de Cristo Jesus. Pedimos, ó Pai, que o Senhor faça com que a tua igreja deseje viver isso de todo o coração. Faça, Deus, com que do menor ao maior, os jovens que estão construindo as suas vidas, que eles construam em um alicerce firme no Senhor, tenham as prioridades corretas, desejem construir famílias que servirão para testemunho de Cristo, construir carreiras para a glória do teu nome, para que eles usem isso para testemunhar de Cristo. Que o Senhor use as nossas famílias, os adultos da nossa igreja, os homens e mulheres que formaram suas famílias, que eles usem, ó Deus, todo o seu empenho, toda a sua força, Deus, para serem testemunhas de Cristo Jesus. Aqueles que estão chegando ao final de suas vidas, de suas carreiras, em idade avançada, que eles tenham igual ardor e expectativa, Deus, da vinda de Cristo, de falar a respeito de Cristo Jesus. Ó Deus, aviva-nos e ajuda-nos, ó Deus, a fazer com que nossa mente esteja vivo o desejo de falarmos de Cristo, de almejarmos a vinda de Cristo Jesus. Que o Senhor, nesta noite, venha pelo teu poder, pelo poder do teu Santo Espírito, agir de forma graciosa, mudando, Deus, a nossa mente, o nosso coração, desejando aquilo, Deus, que o Senhor nos ensinou, as prioridades corretas para as nossas vidas. Senhor Pai, que nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém.